Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos, 3627-4080. Brasifone, no mês dos namorados, não deixe seu amor sem bateria. Carregador Powerbanks é Brasifone. Olá, muito boa tarde. Hoje aqui no estúdio comigo eu tenho o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Coronel Zaqueu, que descobri hoje que é mimosiano, né, Coronel? Isso, Mimoso, distrito de Santo Antônio do Levejere. As pessoas perguntam onde que você é, eu falo que eu sou de Santos. Santo Antônio do Levejere. É. Coronel, vamos falar um pouquinho hoje da nossa gloriosa Polícia Militar. Eu quero começar dizendo o seguinte, a gente estava conversando aqui, batendo papo, e existe uma grande sensação de insegurança, não é, Coronel? O que gera essa sensação? Será que é a própria mídia que enfatiza muito as coisas ruins que acontecem? Eu costumo dizer que assim, a literatura nos prova isso. Tem um livro de uma pessoa que estudou muito comportamento humano, um inglês, zoólogo, diga-se de passagem, Desmond Morris escreveu uma obra em 1968, ela ainda é atual até a data de hoje, para você entender essa questão do comportamento humano. A sua obra é O Macaco Nu, e ele relata com grande propriedade isso, quando ele diz que assim, que o ser humano é atraído pelas coisas que geram sangue e comoção. Isso dá uma atração ao ser humano. Isto é o lado animal do homem ainda gritando alto. As pessoas que nasceram ou já viram alguma reis, nasceram no campo, ou viram alguma reis sendo abatida, algum animal sendo abatido no campo, não num abatedouro, mas no campo, você pode ver que é onde ficam ali os restos desse animal, vestígios onde ela foi abatida. Quando você retira, os outros animais são soltos, eles se aglomeram em volta. Nós podemos ver isso na nossa sociedade. Se você está descendo, por exemplo, a avenida do CPA, a Rubens de Mendonça, e acontecer um acidente, e desse acidente gerar sangue, todo mundo, sendo de um lado de uma pista ou de outro, as pessoas param e se aglomeram. Não para socorrer o cidadão, mas para verificar o sangue que está ocorrendo. Isto é o lado animal do homem gritando mais alto ainda que o lado racional dele. E este lado animal, que ainda grita alto em relação ao ser humano, faz com que nós façamos essa propagação daquilo que são coisas que geram sangue, daquilo que se gera violência. E esta propagação hoje, nós temos os meios de comunicação que faz uma velocidade muito rápida, uma velocidade assim, bastante galopante, essa divulgação dessas informações, e uma das ferramentas que tem hoje, que é o WhatsApp, e que dá uma informação muito rápida com relação a isso. E muitas vezes falsa também. Também. Então, isto faz com que a sensação de segurança nossa caia. As coisas boas não vendem na mesma proporcionalidade que vendem as coisas ruins, porque isto é do ser humano ainda. E aí, muitas das vezes, não se explora as coisas boas que acontecem. Cito um exemplo para você. Nesta semana, nós estamos aqui no Mato Grosso, nós criamos uma doutrina, criamos uma técnica de rastreamento e combate em área de ambiente rural, é de conhecimento de todo mundo, que nós temos dentro do estado 3 biomas. Nós temos o Cerrado, o Pantanal e a parte amazônica aqui dentro do nosso estado. Então nós somos um estado privilegiado por conta disso. Houve no passado um aumento na questão da modalidade novo cangaço. E esse arco do novo cangaço, geralmente, ele está com uma maior incidência. Começou lá no Nordeste. Isso, começou lá no Nordeste, lá atrás com o bando do Virgulino, lá na década de 90, no início da década de 90, começou a vir alguns rouba carro forte, rouba bancos aqui. Isso veio propagando, chegou num certo momento, um patamar aqui dentro do estado, em que isto tornou-se algo assim meio febril. E nós tivemos que nos adequar, nós, instituição Polícia Militar, e desenvolvemos uma técnica de rastreamento, de combate em áreas de ambiente rural, porque as pessoas cometiam esses delitos e se refugiavam por um certo período numa área de ambiente rural, e nós tínhamos que fazer o enfrentamento. Fazíamos os cercos, os bloqueios dessa região onde se encontravam e começamos a fazer esse rastreamento. Por conta disso, desenvolvemos uma doutrina
mato-grossense, uma doutrina nossa aqui, que está sendo difundida em nível de Brasil. Hoje está acontecendo, aqui dentro do estado, o que nós chamamos de que é o nosso custo de patrulhamento rural. E neste custo de patrulhamento rural, outros estados têm vindo buscar esse know-how conosco. Inclusive o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, inclusive o BOP, por conta do enfrentamento que tem tido na Floresta da Tijuca, já pediu um ano passado para nós um curso exclusivo para eles, porque querem esta doutrina, esta forma como nós desenvolvemos essa técnica, para ter os embates com relação ao crime lá no estado do Rio de Janeiro e que venha a instituição Polícia Militar a ter sucesso nas suas ações. Hoje nós temos aqui equipes que vieram do Paraná, equipes do Ceará, equipes do Pará, que estão aqui presentes, mais um público interno nosso, que estão fazendo esse curso. Já disseminamos essa técnica para Goiás, tem uma outra vinda do Goiás aqui no curso de operações especiais, tem um módulo aqui do CEPAR, do curso de operações especiais que está acontecendo em Goiás, aqui no estado, para buscar essa técnica. Já disseminamos essa técnica para Rondônia, para o Acre, para o Amazonas, para o Rio Grande do Norte. Alguns estados aqui estão pegando essas técnicas nossas, porque nós estamos sendo fomentador disso. Isso vendeu? Não vendeu na mesma proporção, como se tivesse acontecido um crime e este crime através tivesse gerado... dessa técnica criada aqui pela Polícia Militar de Mato Grosso, vocês conseguiram desmantelar várias quadrilhas do Novo Cangaço que estavam atuando aqui e em outros estados também. Praticamente baixamos, zeramos isso. Ainda existem alguns outros enfrentamentos com relação a... Eu não digo um novo cangaço, mas algo bastante semelhante. Nós tivemos, na data de hoje, um enfrentamento, por exemplo, algumas pessoas, e aí eu falo para você, não tão elaborado e não tão planejado, que foi uma investida na agência do Correios da cidade de Alto Taquari, em que a Polícia Militar, nas suas rondas de policiamento ostensivo, preventivo, fardado, motorizado, conseguiu prender todas as pessoas que estavam praticando o roubo na agência do Correio de Alto Taquari. É algo um pouco semelhante, mas não tão estruturado e não tão planejado quanto a questão do Novo Cangaço. Nós conseguimos trazer a um nível de tranquilidade, a um nível satisfatório para a sociedade, para a instituição Polícia Militar, esse enfrentamento ao Novo Cangaço. Tem um outro fato também no interior, não me lembro a cidade, mas foi noticiado, que houve inclusive a interceptação antes de acontecer o assalto. Houve troca de tiro com a polícia e... São Bom Jesus do Araguaia. Agora, recentemente, menos de um mês... 3 assaltantes morreram nessa troca de tiros. São Bom Jesus do Araguaia, Banco Sicredi. Isso, então, Sicredi. Isso tudo resultante desta forma de trabalhar que nós desenvolvemos lá atrás, quando no comando do Coronel Farias, comandante-geral da instituição Polícia Militar, em que a inteligência, juntamente com o BOP, que faz um enfrentamento na parte operacional e a parte de inteligência muito fortalecida no sentido de quê? De que você pudesse adiantar e fazer frente e ter sucesso a esse enfrentamento. Bom, intervalo rapidão, volto no próximo bloco ainda com o Coronel Zaqueu, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Fique com a gente, até já. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Coronel Zaqueu, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A gente estava falando no primeiro bloco que esses assaltos do Novo Cangaço ficaram famosos no Brasil, principalmente no Nordeste, que aconteceram por várias vezes aqui, e a Polícia Militar hoje combate esse tipo de crime, já copiada por vários estados da Federação. E o Coronel Zaqueu, que hoje comanda a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, quando era do GAECO, esteve combatendo esse tipo de crime em loco lá na região de Juína. Novo Cangaço ainda estava no Companhia Independente de Operações Especiais, que hoje é o BOP, né? Na questão do GAECO foi a questão de enfrentamento em relação a caixas eletrônicas. Caixas eletrônicas. No primeiro Novo Cangaço, em que houve um confronto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com relação a essa modalidade Novo Cangaço, foi na região de Peixoto de Azevedo. Lá culminou com a morte de 2 cidadãos da quadrilha,
2 policiais nossos foram baleados, inclusive um teve que ser reformado porque não teve mais condições de voltar ao trabalho, porque ele foi alvejado por um tiro de 7,62. Na época, nós prendemos naquela época 14 pessoas, fora veículos, material, equipamento, armamento. Naquela época foram 19 bananas de emulsão, inclusive algumas escorvadas já, preparado, explosivo, artefato explosivo, 2 FAL, uma R15, um Mini 14, 2 AK-47, uma .30 Browning, 9 granadas ofensivas. Armamento pesado vocês enfrentaram. Isso. Naquela época foi um enfrentamento bastante forte e até então não se tinha notícia de enfrentamento por conta disso no estado. Aquela foi o primeiro enfrentamento em que nós logramos êxito e o líder dessa quadrilha ainda está hoje preso. Hoje está cumprindo pena, que é o Rubens, está cumprindo pena em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Inclusive fui ouvido a questão de uns 4 ou 5 meses atrás, na parte do crime que ele cometeu aqui dentro do estado, que aqui dentro ele cometeu 2 crimes. Um roubo em Terra Nova do Norte e o segundo roubo em que houve o confronto conosco, que era um roubo do carro forte que estava levando o dinheiro para a região norte do estado. Na questão do caixas eletrônicos, nós já estávamos no GAECO e nesse caixa eletrônico o know-how veio de Santa Catarina. Nós naquela época estávamos com coordenador no grupo de atuação de combater o crime organizado, onde prendemos inclusive toda a quadrilha que estava aqui em Cuiabá fazendo esses cortes de caixa eletrônico. Não sei se você deve recordar, houve o corte do caixa eletrônico da Embratel ali no Morro da Luz. Então, nessa época, esta quadrilha foi presa, foram todos condenados, inclusive cumpriram penas, a pena que foi imposto pelo ordenamento jurídico, cumpriram pena dentro do presídio central do estado. E esse tipo de crime no estado de Mato Grosso já diminui muito. Quando ele veio, esse know-how veio para cá, para o Mato Grosso de Santa Catarina, ainda se usava a serra circular. Após isso, eles passaram para o maçarico. Após o maçarico, eles passaram para a banana de emulsão, devidamente instalada nos caixas eletrônicos. Durante esse período nós fizemos um enfrentamento, houve um pico muito grande nessa questão do arrombamento de caixas eletrônicos, nós demos uma resposta à altura. Na época também estava concorrente a questão do Novo Cangaço, nós Estado de Mato Grosso, conseguimos fazer frente em relação a isso. A Polícia Militar, juntamente com todos os outros organismos de segurança pública, fez um enfrentamento disso, conseguiu trazer num patamar bastante aceitável. Inclusive, houve uma grande operação por parte do GAECO, eu já não estava mais lá, mas estava lá hoje Tenente Coronel Lesco, que era o coordenador na época, fez um enfrentamento com relação a isso. Houve um número muito grande de pessoas que estavam envolvidas nessa modalidade, foram todas presas, e aí, como aqui não tinha mais espaço, começaram a sair. Foram para Rondônia, foram para as regiões do Nordeste, Bahia, Maranhão. Eles procuram onde tem mais facilidade. Onde tem mais a oportunidade de não serem protados. Eu estava nessas duas situações, principalmente acho que a de Juína ou Peixoto, na mata, bala voando para todo que é lado, e bala de calibre militar, coisa usada, armamento do exército, fuzil, metralhadora. Como é que fica a pessoa, o ser humano, o oficial que está lá? Você está ali, você fala, você não sabe se você vai sair dali vivo ou morto ou ferido, como saiu lá os 2 policiais. Eu falo para você assim, Eduardo, primeiro, você tem todo um preparo técnico profissional para fazer esse enfrentamento. Segundo, você como comandante tem por obrigação e por dever de fazer com que o seu policial se sinta na confiança de que se o meu comandante está determinando que eu faça, ele está determinando e ele está fazendo, então é possível ser feito. Mas você estava lá também na troca de tiro? Eu estava lá, eu estava comandando a operação. Eu comandei a operação. Nós ficamos lá, após essa refrega que a gente houve no mato com a quadrilha, nós ficamos lá 14 dias no mato. 14 dias, que foi o tempo que durou toda essa ação. Desses 14 dias, todos eles foram presos.
né? Depois, após esse confronto, todos eles foram presos. Mas eu digo para você... E houve troca de tiro todo dia? Houve troca de tiro no primeiro dia, né? Nos outros dias, até acredito que por conta e porque eles nos disseram após esse fato, quando foram presos, e na época vieram todos aqui para o presídio do antigo presídio Carumbé, hoje o CRC, e eles disseram que após o confronto, eles não tinham até então tido um confronto com tanta vontade e veemência e força em relação ao confronto, porque eles estavam preparados para esse confronto, por uma tropa muito bem especializada e que fez um desdobramento muito bem feito no terreno. Então isso desmotivou para, com o enfrentamento em relação aos outros que a gente foi capturando ao longo desses 14 dias, o confronto. Isso nos proporcionou que preservasse a integridade tanto nossa quanto dessas pessoas que até então estavam à cavaleira do ordenamento jurídico, estavam à margem da lei. Mas eu digo para você mais ainda... Esses 14 que vocês prenderam poderiam ter morrido lá nesse tiroteio. Também. Porque nesses 14, as quadrilhas são muito bem organizadas. Existem as pessoas que são responsáveis pela logística, existem as pessoas que são responsáveis para, após o serviço, entre aspas, né, desses marginais, retirarem um montante até então adquirido com essa prática delictuosa do local para não despertar a atenção. Então tinha tantas pessoas do gênero masculino quanto pessoas do gênero feminino nesse todo o bojo de todas essas pessoas presas. Pessoas que eram responsáveis de trazer o armamento. Esse armamento veio para cá, para o Mato Grosso, dentro de um caminhão. Então, o motorista do caminhão e o ajudante do caminhão foram presos num posto na entrada de Terra Nova. Então, todos os 14 foram resultante de todo esse arcabouço que envolvia toda a logística. É como uma empresa, bando, são bem organizados. Por parte desse bando criminoso, muito bem organizado. E eu digo mais para você, hoje, o exemplo que está lá no BOP, o exemplo que está na Rotan e em tantos outros batalhões, né? As palavras, elas vão com o vento, mas os exemplos arrastam. Se a tropa tem no seu comandante o exemplo a ser seguido e tem confiança nas suas ações e no seu proceder e ele está na frente, você pode ter certeza que o homem vai fazer o seu papel a que ele se proporcionou, que é fazer segurança pública. Ó, gente, o tempo aqui é curtinho, eu vou continuar esse bate-papo ainda no programa de amanhã com o Coronel Zaqueu, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Voltamos amanhã com o Coronel, então. Até lá. Então, tchau. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos, 3627-4080. Brasifone, no mês dos namorados, não deixe seu amor sem bateria. Carregador Powerbanks é Brasifone.